Boa noite, gente! Que coisa boa a gente estar aqui de novo aqui no meu sofá e agora trazendo uma pessoa também que é interessante para a cidade. Júlio Lócio Filho. Aí a pergunta é, quem é esse rapaz? Será que ele está se candidatando porque ele também quer ser igual ao grupo de Fernando? Todo mundo da família sendo político? Eu vou saber disso agora. Boa noite, Júlio Lócio Filho. Seja bem-vindo ao meu sofá. Boa noite, Calbi. Boa noite a todos que estão começando a nos acompanhar aí agora. Agradeço a presença e a atenção. Já tem gente ali. Já, sim. E é um grande privilégio, viu, Calbi? Porque em tempos como que a gente vive, a pessoa parar para escutar conversa de política é difícil. Mas Petrolina é uma cidade exigente, politizada, eu tenho certeza que adora esse debate político e estará presente nessa discussão, sobretudo esse ano. Eu acho tão bonito você falando, de verdade, não é puxando o saco, não. Mas me lembra muito seu pai quando começou na campanha, sabe? Um jeito extrovertido, alegre, malemolente, sem ter medo de falar. Que isso? Você aprendeu isso? Você fez curso disso? Ou isso é natural de você? Não, na verdade, meu pai é minha grande referência, né? Minha grande inspiração. E uma pessoa da qual eu tenho muito orgulho. Não é por ter o mesmo nome e pelas pessoas dizerem que eu me pareço um pouco com ele, né? Eu acho que eu puxei um pouquinho a minha mãe, saiu um pouquinho melhorado. Eu acho que não, você puxou realmente a seu pai. Mas as pessoas tendem a achar que eu estou colocando meu nome como pré-candidato a prefeito para falar do governo dele, das coisas que ele fez. E essa não é a verdade, Calbi. Né? Eu coloco meu nome como pré-candidato a prefeito porque eu tenho uma missão, um objetivo e um norte, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Mas eu tenho, como eu disse, muito orgulho. E meu pai é uma inspiração para mim. Sim. Né? É um homem que construiu tudo que tem com estudo e com trabalho, né? Que saiu no Jornal Nacional por coisa boa, né? Orgulhou nossa cidade como o primeiro transplante do interior do Nordeste. Né? À frente da Prefeitura de Petrolina, criou programas que mudaram a vida das pessoas. Né? Que Petrolina, que antes era exemplo e referência no mundo todo apenas pela fruticultura irrigada, pela primeira vez foi referência por política pública. Né? Petrolina deu exemplo de como colocar criança em creche, como cuidar de educação. Né? Isso foi para Harvard, isso foi para Évora, em Portugal. E graças a Deus, a gente tem muito orgulho dessa história. Por que você não quis seguir a carreira de médico também? Você é advogado, né? E assim, geralmente filho de peixe é, né? Quer ser advogado, quer ser médico igual o pai e tal. E você decidiu, não, eu quero ser advogado. Qual é a onda aí? Na verdade... A onda de Kronk. Na verdade, Calbi, durante toda a minha vida eu só conhecia a medicina, né? Assim, na minha infância, meu pai, né? Na minha adolescência, meus primos, meus tios, né? A maioria faz medicina, estuda medicina. E eu cresci dizendo que queria fazer medicina. Né? Mas quando eu cheguei ali perto do meu ensino médio e no meu ensino médio, eu vi que aquilo não era minha vocação. Eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de ler, e eu sempre gostei muito de defender aquilo que eu acredito. Olha só. Né? Sempre gostei muito de defender aquilo que eu acredito e nunca gostei de injustiça. Né? Eu nunca fiquei calado ao ver alguma injustiça, ao ver algo de errado. Sim. Então percebi que o direito, a defesa dos direitos era a minha vocação. E graças a Deus tive ali pessoas que foram referências para mim. Olha que legal. Doutor Yuri, doutor Edmilson, que eram meus vizinhos, doutora Camila, e que me orientaram muito bem nesse caminho e que me mostraram que a advocacia era a minha grande vocação, era a minha grande paixão. Quando você era criança, seu pai lhe dava muita coisa para ele. Pai, eu completei 16 anos, quero um carro. Você teve carro? Você sabe trocar botijão? Sei. Morei sozinho desde os meus 14 anos. Mentira, ele sabe trocar... Você sabe trocar botijão? Eu morei sozinho desde os meus 14 Porque anos. tem gente que não sabe trocar botijão. Tem muita gente. Tem gente aí que não sabe mesmo, não. Porque assim, lá em casa, uma coisa que meu pai... Eu sempre gostei de política, você sabe disso. Sim. Desde 2008, eu andava nas ruas de Petrolina, como locutor, chamando as pessoas para conversar. E desde então, nunca me furtei ao debate político da nossa cidade. Né? Botava minha cara a tapa para debater, para falar o que eu acreditava, para defender, para criticar, enfim, o que fosse preciso. Né? Mas meu pai sempre deixou muito claro, minha família sempre deixou muito clara. Para fazer política, precisa primeiro não depender dela. Né? Para fazer política não é profissão, política é função. Então eu procurei me formar, fui estudar, fui estudar, até para me afastar um pouco da política, para poder me afastar um pouco do ambiente político aqui. Sim. E morei fora, morei sozinho, morei em alojamento, morei em Você morou onde? Em qual país você morou? Não, morei no Brasil, morei em São José dos Campos. Você não foi fazer faculdade fora, não, gente? Não. Porque a maioria dos ricos daqui gostam de colocar os filhos
para fazer faculdade fora, Não. nos outros países. Como minha vocação... Fez faculdade pública ou particular? Fiz particular. Fiz particular em Brasília, né? Porque como eu tinha minha vocação para o direito, então eu decidi que queria fazer a faculdade perto daqueles que eu gostaria que fossem meus professores. Então eu tive a oportunidade de ter aula com Gilmar Mendes, com Carlos Aires Brito, enfim, com ministros do STF, do STJ. Bacana. Tive a oportunidade de estagiar no escritório da ex-ministra do TSE, Luciana, né? Então tive a oportunidade de crescer muito bem profissionalmente, abrir meu escritório, né? E a gente pôde crescer profissionalmente e ganhar minha independência, né? Isso é interessante. Eu estou fazendo essas perguntas, essa primeira fase de perguntas, porque você estudando tanto, tal, aí a gente chega a Petrolina de volta. Você fez campanha em 2012, 2008, 2008, 2012, 2016, 2018. Aí, o que um jovem, você está com quanto? 27 anos? 26. 26 anos. O que você pensa para Petrolina? Qual é o sonho? Porque ser prefeito, eu quero ser prefeito, opa, vamos nós. Sou filho de Júlio Lócio. Mas o que tem dessa cabeça que é diferente do pai? O que você sonha para Petrolina? É só ruas largas? Você que também quer fazer como o Miguel faz, ruas largas, avenidas largas, asfalto onde não tem saneamento, é isso que você quer fazer também? Olha, Calbi. Que é bonito, eu confesso, eu acho bonito os asfaltos sendo feitos. Acho feio quando faz asfalto em cima de coisas que não são saneadas. Inclusive devia ser proibido. Agora me diga, o que tem nessa cabeça aí? De sonho, de verdade, Petrolina? Porque não é só chegar e dizer assim, quero ser prefeito, tem que ter um projeto. Olha, Calbi, Petrolina é uma cidade muito rica, muito próspera, muito desenvolvida. Sempre foi. Petrolina cresce mais que o Brasil, Petrolina cresce mais que Pernambuco, né? E é uma cidade que é bonita. E é bom que ela seja cada vez mais bonita. É bom que nossas avenidas sejam largas e bem iluminadas. É importante essa questão da infraestrutura, é importante que a nossa orla seja bonita. Tudo isso é importante. Mas Petrolina também é uma cidade muito desigual. Petrolina é uma cidade onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Nós temos, por exemplo, a parte dos projetos irrigados da nossa cidade, que é o grande motor dessa cidade, que é o que faz essa cidade ter a fama que ela tem, ser o que ela é, e uma sociedade ali que vive à beira, né, das políticas públicas. Uma sociedade ali que vive com falta de médico, que vive com falta de educação. Sem contar 40 anos tomando água in natura. Sem saneamento, assim, é até difícil de aceitar que uma cidade na beira do São Francisco ainda tenha gente, primeiro, sem água, e segundo, que a gente não consiga levar saneamento, água tratada e água potável para todo mundo. Aí alguém fala assim, sabe, Juliano, não, isso não existe. Rapaz, vai pra periferia, tem gente passando fome nessa cidade. Tem. Ó, gente, eu sou prova, eu levei, e aí eu não preciso dizer que eu tô fazendo ação social, mas eu levei 2 quilos de arroz e 2 quilos de feijão, aqui eu tava em casa. A mulher passou chorando aqui, bicho. E quando eu saí, ela já tava virando a esquina, eu peguei o carro, saí correndo. Minha senhora, o que foi? Não tem nada pra comer em casa. Rapaz, aqui, fui na casa dela, que não é uma casa, na verdade, era um barraco. Bicho, eu fiquei estupefato. Aqui, ó, do lado, do João de Deus. Petrolina, infelizmente, Calbi, é uma cidade muito desigual. Essa é forte. Muito desigual. Né? Existe um abismo ainda entre a realidade central, da orla, dos bairros mais importantes, assim, do ponto de vista central da cidade, para os bairros periféricos, para o interior, para a periferia, para os projetos irrigados. Né? Existe um abismo gigantesco de qualidade de vida, de política pública. Isso é verdade. Existe um muro, parece, ali na cidade, e até construíram esse muro ali na 7 de setembro, que divide até 2 tipos de gente aqui, parece, para o poder público. Né? Você tem até uma qualidade diferente de obras que chegam na orla e no centro para obras que chegam na periferia. É verdade. Né? E eu penso que governar é uma questão de escolha, Calbi. Agora você não me falou seu sonho ainda. Meu sonho é acabar com a desigualdade em Petrolina. Meu sonho... E começa por onde? Levando mais para quem tem menos e levando primeiro para quem não tem. Né? É importante nossa orla estar bonita, é importante nosso centro estar bonito, mas a gente precisa... Por exemplo, no governo meu, será inadmissível que enquanto existir rua na areia, passar asfalto onde já tem asfalto e não tem buraco, só por passar. Para mim é inadmissível algo assim. Na minha cabeça, por exemplo,
na minha vida, é inadmissível, é inaceitável que em pleno 2020, nós estamos falando de 2020, não de 1950, de 2020, ainda existe criança que não está em creche. Na minha cabeça isso é inaceitável, Fabinho. Não se pode aceitar, porque é o seguinte, a vida tem que ser como uma corrida, né? Ganha quem treinou mais, ganha quem se esforçou mais, sim, mas todo mundo tem que começar do mesmo patamar. Todo mundo tem que começar do mesmo lugar, tem que ter a mesma oportunidade. E a criança que não teve acesso a uma creche, por exemplo, ela não tem a mesma oportunidade de uma criança que teve. Isso já é comprovado cientificamente, o HD da criança. Nós temos celulares, por exemplo, para as pessoas entenderem melhor. Celular de 20 GB, celular de 50 GB, celular de 100 GB. O HD, a capacidade do HD da criança... O armazenamento é que faz diferença. A capacidade do armazenamento da criança, do HD dela, se dá dos 0 aos 6 anos. Então, se ela não tem acesso... Ela expande ou não, né? Então, se ela não tem acesso aos estímulos necessários, ela terá uma deficiência cognitiva que é irrecuperável, né? E essa criança não vai poder crescer como a outra que teve acesso a esses mesmos estímulos. E a gente precisa dar a todas as crianças da nossa cidade a oportunidade para que todas tenham esses estímulos necessários para que possam se desenvolver de forma adequada, de forma suficiente, né? Não dá para ter pessoas que tenham acesso e pessoas que não tenham, né? Não dá para você sortear quem vai ter um futuro bom e quem vai ter um futuro ruim. Não dá para você julgar no colo da criança apenas pelo lugar que ela nasceu, sim, pela condição financeira que ela tem, se ela vai ter um futuro decente, né? Eu acho interessante você falar isso agora. Uma pergunta que fica ressoando na cabeça da gente é o seguinte. É muito bonito você falar isso. Eu acho legal, bonito. Mas, por onde começar? Nós vivemos um país que você, como já falou, é desigual. É um país que dá pouca oportunidade para preto. Eu sou preto, gente. Robson é preto igual a mim. Né, Robson Rocha, que tá ali com a gente. Mas, para eu conseguir ter a capacidade que eu tenho hoje, eu estudei pra caramba. Eu viajei. Robson foi pra Alemanha. Robson foi pra Roma, pro cacete, viu? Voou. Você também. Você nasceu num berço, melhor do que o nosso, óbvio. Teve essa oportunidade, você não tem culpa disso. Agora, você chega na minha sala e fala, eu quero mudar a realidade petrolina socialmente. É bonito, mas eu quero saber por onde começa. Qual é a ideia central de Júlio Lócio Filho fala isso? Porque você, Júlio, é Júlio. Júlio é Júlio, não tem pra onde correr. Eu tenho muito orgulho disso. Por mais que você fuja disso, Júlio é Júlio. Eu tenho orgulho disso. Pois é, por onde começa? Eu não tento esconder as minhas origens. Claro. Eu não tento esconder nem me furtar do que me comparar com o ex-prefeito Júlio Lócio, porque eu tenho muito orgulho do que ele fez. Claro. Mas a gente vai começar colocando as pessoas no centro. Colocando o cidadão no centro. Quais são as necessidades reais do cidadão? Quais são as demandas reais do cidadão? Porque eu tenho certeza, Calbi, se você chegar, por exemplo, hoje, lá no Maria Tereza, e perguntar assim, cidadão, o que é que você prefere? Colocar um piche aqui ou fazer uma AME no Maria Tereza? Óbvio. Eu tenho certeza absoluta que é a AME. Eu tenho certeza absoluta que é a AME. Apesar da pavimentação também ser importante e precisar chegar. Claro. Mas a gente precisa saber da população o que ela precisa. Isso. Né? A gente precisa colocar o cidadão, colocar o homem, a mulher, o trabalhador dessa cidade, a pessoa que faz essa cidade ser o que ela é, a pessoa que faz essa cidade crescer, no centro das políticas públicas. Essa é a nossa grande missão. Como eu disse, é levar mais para quem tem menos. É levar primeiro para onde não tem. Né? Não adianta você ter uma ruma de investimento, ruma de dinheiro chegando na cidade e ele está concentrado numa região onde já se tem muito. Inclusive, você falou uma coisa séria. Petrolina tem um PIB, gente, anual de 984 milhões de reais. 984 milhões de reais que você tem de fundos, que você tem de CMS, e aí uma série FPM e tudo mais. Você está falando de orçamento do município. De orçamento do município. Por ano, 984 milhões. Próxima gestão deve bater um bi. Eu acho que vai bater um bi. Aí, se Deus permitir que você seja o prefeito dessa cidade, com um dinheiro desse, um aporte desse, você vai pedir também mais recursos através de empréstimos para ajudar, para fazer a cidade melhorar? Como é que funciona isso na sua cabeça? Porque os prefeitos, inclusive Júlio, pediram empréstimos, apesar de ter um orçamento gigantesco. Qual é a sua ideia?
Eu acho que você tem que fazer tudo com muita responsabilidade. Não dá para você apenas pedir sem pensar no amanhã, né? Sem pensar no próxima gestão, sem pensar nas próximas gerações. Então não dá para você fazer, por exemplo, o que fizeram agora de ocupar quase 180 milhões com empréstimo, né? Não tem deputado, não tem senador, não tem o governo federal, o governo estadual. Olha, Calbi, pode ter certeza, a nossa força política estará nos projetos e nas ideias. O ex-prefeito Júlio Lócio conseguiu, sem R$1 de empréstimo, R$500 bilhão, com B. R$500 bilhão? R$500 bilhão, 500 milhões. Apenas para habitação. Apenas para habitação, não estou falando de nenhum outro projeto. R$500 bilhão. E deu tudo saneado. Saneado, pavimentado, com tudo bonitinho, prontinho para a pessoa morar. R$500 bilhão apenas em projetos, não precisou pagar R$1 emprestado de ninguém. Apresentou o projeto, viabilizou, né? Aqui faço referência a todo mundo da equipe que fez isso acontecer, o pessoal da habitação, o pessoal do meio ambiente que tem que fazer o licenciamento, enfim, toda a equipe da prefeitura que fez isso acontecer com muita agilidade, com muita rapidez, foi referente, o maior programa habitacional do Brasil proporcionalmente, né? Então, o que a gente precisa é fazer bons projetos, ter ideias inovadoras, buscar os recursos, né, para fazer as coisas acontecer. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe porque às vezes não tem a dimensão. Só para você ter uma noção, Calbi. Você sabe quanto custa os 2 viadutos que estão fazendo aqui na 7 de setembro? Se não me engano, são 7 milhões ou 8 milhões? São 8 milhões cada um. 8 milhões e alguma coisa. Vamos arredondar. 18 milhões. 18 milhões de reais os dois. Certo? O ex-prefeito Júlio Lócio gastava só com creche 50 milhões por ano. 50 milhões por ano. Pois é. Se o ex-prefeito Júlio Lócio tivesse dito assim, rapaz, ninguém nunca cuidou de menino, também não vou cuidar não. Não vou fazer creche para ninguém não, vou fazer viaduto. Tu sabe quantos ele teria feito? 44. 44 viadutos. Mas é como eu lhe disse, governar é uma questão de escolha, de decisão. Petrolina recebe dinheiro há muito tempo, Petrolina recebe muito dinheiro, Petrolina é uma cidade rica. E a gente precisa de um governo que coloque mais onde tem menos e que leve primeiro onde não tem. Essa é a grande questão. Porque você aqui na sua casa, você governa a sua casa. Isso. Você que diz o que é que compra primeiro. Na verdade não é você, é sua mulher. Quem manda na casa quem manda é aqui é ela. Né? Ela quem diz para onde vai primeiro, o que é que faz, vai reformar, como é que fica. E governar é isso. É você definir quais são os caminhos, você definir qual é a prioridade, você definir como é que chega primeiro, aonde chega primeiro e como chega primeiro. Né? E a gente, o poder público, não pode tirar isso apenas da cabeça dele. Tem que ouvir a população. Tem que saber ter projeto, né? Tem que saber o que ela deseja, fazer projeto e correr atrás de recursos. Né? Tanto com recurso próprio, que Petrolina, como eu disse, é uma cidade rica, mas também com o governo federal, com o governo estadual. Né? A gente, hoje, por exemplo, está sendo anunciado o apoio do PSB ao nosso projeto. Inclusive, hoje eu já tive notícia lá de Recife, que, por exemplo, Lula já disse que Marília é o carro-chefe de Recife, do PT, e o PSB decidiu abraçar João Campos. Isso. Né? Em consequência disso, abraça o PSD em Petrolina. Né? Júlio decidiu não ser candidato por causa das contas que ele disse que tinha uma armadilha montada para ele. Vou colocar meu filho, porque é o referencial também nessa questão. Há uma estratégia nisso, o PSD tem um tempo de televisão bom, junto com o PSB vai dar um boom. Você vai ter, desculpa perguntar, quantos minutos de televisão mais ou menos? A gente deve ter ali perto de 2 minutos e meio, 3 minutos. O que é muito, né? É bom. Vai ser o segundo maior tempo. Vai ser um tempo bom da Zorra, isso. Vai ser. E você tem o PSL também, que tem um tempo bom de televisão. Isso. Inclusive deve estar fazendo a convenção por agora. Exato. O PSD vai fazer logo a convenção? Dia 16. Dia 16. Ela está anunciando aqui que dia 16. Você já tem vice? Estamos discutindo, estamos... Tem nomes? Tem alguns nomes, mas eu prefiro não botar o carro na frente dos bois. Não botar o carro na frente dos bois, porque é uma conversa, são discussões, né? A gente... Pode se aliar a algum outro partido? Pode sim. Ou vai ser hegemônica? Não, pode sim, pode acontecer. Homogênea. Não, pode acontecer como também pode não acontecer, né? As discussões estão abertas e até o dia 16 a gente vai ter uma definição. Eu gostei disso. Agora, o que você faria diferente do seu pai? O que você falou assim no início da nossa conversa? Eu não sou Júlio Lócio. Apesar de ter os traços, de ser mais bonito melhoradamente, geneticamente. Mas você disse que não é Júlio Lócio. Não sou. O que é diferente do Júlio Lócio pai para o Júlio Lócio filho? O que você vai fazer diferente
nesta campanha, buscando essa eleição? Na verdade, não é bem o que vai fazer diferente, né? São tempos diferentes. Né? Explica melhor. São tempos diferentes, são situações diferentes, são realidades diferentes. Sim. Né? A Petrolina de 2008 e de 2012 é diferente da Petrolina de 2016, que é diferente da Petrolina de 2020. Né? As demandas são outras, as pessoas pensam outras coisas, querem outras coisas, desejam outras coisas. Né? E a gente precisa entender esse sentimento da população, entender esse desejo, essa necessidade e atuar para resolver os problemas da sociedade atual, Sim. não da sociedade de 2008 ou de 2012. Né? Então a questão não é o que vai fazer diferente, é porque tudo é diferente. Né? A sociedade é diferente, a cidade está diferente, e a gente precisa compreender o momento atual da cidade para poder trabalhar em cima disso e discutir a cidade a partir disso. Né? Porque eu também, Calbi, eu lhe digo logo aqui publicamente, eu não sou pré-candidato a prefeito e não serei candidato a prefeito para falar mal de ninguém, para criticar, para ficar xingando. Não sou. Esse não é meu papel. Pensei que você ia na base do eu sou ninja. As pessoas não querem saber disso. Não. As pessoas... Não mesmo. Primeiro, as pessoas não querem saber do que passou. O passado é importante, mas o que foi feito está feito, seja por quem for. Seja pelo atual prefeito, seja pelo ex-prefeito Júlio Lócio, seja por Odaci, por Fernando, enfim, por qualquer um. Mas as pessoas, elas querem saber do futuro. As pessoas querem saber do amanhã. As pessoas querem saber o que é que vai fazer para resolver a vida delas de hoje. Né? E esse é o grande debate que a gente quer fazer. Essa eleição realmente é diferente, não por conta da pandemia, porque a pandemia não vai atrapalhar muita coisa não, minha gente. Pode ter certeza disso. Até porque na cabeça das pessoas a pandemia já acabou, mas não acabou não. Não, acabou não. Não acabou não. Mas ela vai ser uma eleição atípica, vai ser diferente e tudo mais. Agora, eu estava falando com um amigo meu esses dias, e a gente aí tem 3 jovens que tem uma cabeça boa do caramba. E aí eu vou fazer referência aos 3. Miguel é um cara inteligente, versátil, né? Apesar dele ser mandão, porque ele é um cara autoritário, eu conheço de perto, assim como eu conheço você também de perto. Mas Miguel é um cara inteligentíssimo, né? Tem uma cabeça expandida, aberta, um cérebro aberto. Júlio Lócio Filho também, um cara que tem uma mente aberta, tal. E tem Gabriel, que é um cara que tem também uma mente muito aberta. Vocês 3 são idades muito parecidas. E Petrolina ganha com isso. São 3 jovens. 3 jovens que vão fazer a diferença. O que você vai ser diferente na campanha? Olha, eu vou discutir a Petrolina do amanhã. A Petrolina que é mais igual, a Petrolina que é mais justa e a Petrolina que tem inovação. Infelizmente, nossa cidade cresceu muito nos últimos anos, mas não tem nada de novo. O que aconteceu de novo? Qual é a inovação do governo? Você sabe dizer? Não, de verdade não. Não tem, né? Não tem. E a gente precisa trazer o debate da inovação, né? Sair um pouco da caixa, sair um pouco, né, do tradicional, para poder fazer diferente. Petrolina é referência, né? Petrolina é a capital do sertão. Petrolina é a capital do São Francisco. Petrolina é a capital do interior do Nordeste. E ela precisa se mostrar como isso. E para ser isso, não basta, é preciso ter e é importante ter. Mas não basta ter só avenidas largas e avenidas bem iluminadas. Isso. É preciso ser referência, é preciso ter tecnologia de ponta, é preciso ter uma educação de qualidade, né? É preciso ter um atendimento de saúde com qualidade, que chegue a todo mundo. Né? Essa é a Petrolina que é referência, essa é a Petrolina que a gente quer construir. Né? E eu estou muito animado, Calbi, de entrar... Você tá animado? Eu estou muito animado, eu estou andando muito. Estou muito animado, estou acordando cedo, dormindo tarde, só não estou rodando de madrugada porque o povo está dormindo. Porque se o povo tivesse acordado, eu estava também. Ah, bicho doido! E eu estou muito animado porque, como você disse, nós temos nomes nessa disputa que são nomes que têm respaldo, que vão poder contribuir para o debate. Eu estou muito feliz de, na minha primeira disputa eleitoral, ter a possibilidade de Petrolina ter um segundo turno. Você já imaginou como vai ser rico o debate dessa eleição no primeiro turno, e no segundo? No primeiro turno com todos esses nomes e no segundo turno, né, unindo forças que se convergem por algum motivo, né, por alguma razão. Isso é muito bacana ouvir isso. Imagina como vai ser rico esse debate, como vai ser importante para a cidade a gente poder discuti-la de ponta a ponta, né? Discutir a área central, a periferia, discutir o sequeiro, discutir a área ribeirinha, a área irrigada, né? A gente discutir propostas, ideias, projetos, sonhos, né? E eu estou muito animado da gente poder fazer isso, primeiro porque eu me preparei para isso, né? Eu estou pronto para esse desafio, eu me sinto
pronto, animado, preparado. E estou muito feliz de poder disputar essa eleição. Você é mais solto do que Lócio, isso é fato. Né? Você é mais... Eu puxei um pouco a minha mãe, né? Dona Andréa, um beijo para ela, que eu a tenho no meu coração como uma pessoa fora de série. Né? Minha mãe é fenomenal. É fenomenal mesmo. Gosto demais da Dona Andréa. E de seu pai eu sou apaixonado por ele, isso é fato, né? Isso eu não nego para ninguém. Mas aí, meu caro Júlio Lócio Filho, você já viu como foi o governo de Fernando no último mandato que ele deixou a Daci. Você também viu o Daci trabalhando. Você viu o Júlio, seu pai, em dois mandatos trabalhando. E você viu agora Miguel, já terminando o mandato. Falta aí pouco mais de 100 dias, 120 dias para terminar o mandato. Nos 4 mandatos, o que você extrairia de bom desses 4 mandatos? De Odaci, de Fernando, de Júlio e de Miguel. O que você extrairia de bom desses? Olha, tem uma característica que não é de Júlio, não é de Miguel, não é de Odaci, não é de Fernando. É de Petrolina. Petrolina é uma cidade exigente. Petrolina é uma cidade que quer sempre mais. Que não aceita quem não trabalha e que não faz essa cidade ser melhor do que era ontem e que amanhã seja melhor do que é hoje. Petrolina tem essa característica. As pessoas daqui são exigentes, são politizadas, entendem, discutem, debatem. E essa é uma grande característica da nossa cidade e que é intrínseca aos gestores. Os gestores buscam sempre fazer dessa cidade uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida, uma cidade que fique cada vez melhor. A diferença são as prioridades, a diferença são as ordens de preferência da destinação das políticas públicas, da destinação do dinheiro, mas graças a Deus Petrolina sempre teve grandes prefeitos. Petrolina sempre foi referência nessa região e vai continuar sendo. Então você acha Miguel um grande prefeito também? Olha, eu acho que Miguel faz um trabalho importante para a questão que ele acha que é importante. Mas eu tenho posições divergentes do prefeito. O que você diverge? Por exemplo, eu não deixaria a educação piorar como ele deixou. Eu não teria tirado a mão dos investimentos da saúde, por exemplo. Miguel investiu em 2017... na saúde, com recursos próprios, o mesmo que foi investido em 2013. Então, assim... Como assim, produção? Exatamente. Então, assim, são discrepâncias que eu não concordo. São questões de políticas públicas. O que você concorda com ele? Olha, ele tem uma zeladoria muito importante. Ele faz um trabalho de zeladoria muito bom na cidade, que deve ser mantido. Que deve ser mantido. A cidade... Limpeza, deve... tá? Exato. Agora, vamos para as perguntas fora da caixa? Vamos embora. Eu adoro pergunta fora da caixa, minha gente. Bota pra arrumar logo. Eu sou desses aí. Tem várias aí. Já vou ler ali as suas perguntas. Tem como me dar aqui pra me ler, por favor? Essas são as perguntas que já chegaram aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita, tem gente aqui muito. Eliette Ferreira, mandando um abraço pra você. Eliette, um beijo. Josélia Maria. Júlio Lócio, você acredita no segundo turno? Você já falou disso, né? Tenho muita convicção nisso. Humberto Rocha de Carvalho. Júlio Lócio, filho. O governo atual fez campanha, se elegeu prometendo melhorias em obras criadas por Júlio Lócio, a exemplo do Nova Semente. Que obras criadas pelo atual prefeito você aprimoraria para diminuir a vulnerabilidade social do povo que mora na periferia? Pode responder. Olha, é difícil você responder essa mensagem porque são poucas as obras do atual governo para diminuir a vulnerabilidade social. Sim. Esse é o primeiro ponto. O governo é muito eficiente na questão da infraestrutura, de pavimentação, de iluminação. E isso a gente vai manter, vai buscar recursos também para continuar essas melhorias. O governo mente, inclusive, quando disse que nunca foi feito uma duplicação nos últimos 8 anos. É porque talvez ele não conheça ali a entrada do Vila Eulália, porque ele talvez não conheça a entrada do Parque São Gonçalo, do Vivendas, enfim. Mas esse é o tipo de política pública de infraestrutura que precisa ser dado continuidade. O critério é o mesmo, que define o acesso aos recursos do fundo partidário. E aí determina que os protagonistas do segundo turno da eleição do ano passado, o PSL e PT, ficam com as maiores parcelas. O PSL terá 12% de tempo, PT 11%, segue-se o PSDB com 6%, o PSD, e aí ele fala, com as coligações profissionais estão proibidas as alianças que valerão apenas para a eleição majoritária para prefeito. Aí, vamos lá para frente. Seu pai cuidou muito bem do Nova Semente. Um abraço a todos, viu? Josélia, André Vicente, Sinara, Álvaro.
Fim da reeleição na política, cada um governa 4 anos e pronto. Você concorda com isso? Você é adepto da não reeleição? Olha, eu acredito que se for para a gente não ter reeleição, eu acredito que é um tema importante, um debate importante que precisa ser feito, mas 4 anos talvez seja pouco para acabar com a reeleição. Talvez a gente emendar aí um mandato de 5 ou 6 anos e aí sim discutir o fim da reeleição. Até o próprio Fernando Henrique Cardoso fez uma meia-culpa essa semana, dizendo que foi errado o fim a possibilidade de reeleição. De reeleição. Domingos Cristal, estamos juntos nessa. André Vicente. Júlio Lócio pagava salubridade, Miguel não paga. Salubridade, eu acho que o pessoal da guarda... Isso, saúde. Saúde, né? A área irrigada se sente abandonada pelo atual governo. O Wendel Quioma e Josélia Maria falando isso. Obrigado, Robson. E aí? Vamos para as perguntas fora da caixa. Vamos lá. Sobre a área irrigada, sim. Um parênteses, tem uma questão muito importante, e eu quero até alertar, o prefeito dá tempo de fazer ainda, que é uma coisa simples, mas que vai poder gerar uma transformação gigante para os projetos irrigados. O plano diretor dos projetos irrigados está pronto, está na Câmara de Vereadores para ser votado. Por que não foi votado ainda? Porque ele está engavetado. Vontade política. Né? A partir do momento, para as pessoas entenderem, a partir do momento que o plano diretor for votado, o plano diretor dos projetos irrigados será incorporado ao plano diretor da cidade. E aí Petrolina poderá pedir à Codevasf a responsabilidade pelos projetos irrigados. Né? E a gente vai poder chegar com mais efetividade com políticas públicas para lá. Ontem eu conversando aqui com o Álvaro Orlando Cruz, fiz uma entrevista com ele, ele falou uma coisa interessante sobre o plano diretor, né? O Exército tem 400 hectares dentro da cidade. A ideia dele é pegar 200 hectares e transformar em locais para fazer casas populares, para professores e tal e tal. Você concorda com a ideia dessa? Olha, tem tanto lugar para a gente fazer casa popular. Né? A gente precisa levar casa popular para os projetos irrigados, a gente precisa levar casa popular para o interior, a gente tem espaço aqui que precisa ser revisto, tem muito espaço na cidade que é do poder público que pode ser utilizado. Tanto é que a gente fez 15 mil moradias, né? Sem precisar tirar do exército ou de ninguém. Então, tem espaço na cidade, não precisa ficar inventando muita novidade para fazer acontecer o que já dá para fazer. O que você pensa para o servidor público, por exemplo? Valorizar ele. Valorização. O servidor público precisa ser respeitado e valorizado. Né? E tanto o contratado quanto o concursado. Né? Não dá para acontecer, por exemplo, o que aconteceu, que a gente viu aqui, você acompanhou, de professora ser demitida no meio da aula. Na sala de aula, a pessoa chegar ali, chamar na janelinha e dizer: ei, assina aqui, bota teu nome aqui, porque o papel vinha até sem o nome dela. Isso não dá para fazer. Né? Servidor precisa ser valorizado, é salário em dia. Na verdade, o ex-prefeito Júlio Lócio pagava antecipado, né? Pagava antes da data. Né? Salário em dia, qualificação, né? É respeito na saúde, com a AME Servidor, por exemplo. E nossa ideia é poder ampliar a AME Servidor para levar especialistas para dentro da AME Servidor, para que o servidor possa ter mais amparo. Você sabe que não tem mais AME, tudo agora é UBS, né? Só na cabeça do prefeito, porque as pessoas ainda entendem como AME, sabem a diferença do que é um posto de saúde para o que é um AME e ainda chamam de AME. Né? É um conceito que ficou, que as pessoas entendem a diferença. Né? A pergunta fora da caixa está aqui em cima, aqui, me cobrando. Poderia compor a chapa com uma mulher? Poderia sim. Por que não? Né? Nós temos nomes impressionantes na nossa cidade que eu poderia compor tanto como encabeçar na chapa, como sendo vice delas. Né? A gente tomou a decisão que eu posso encabeçar a chapa, eu estou muito animado para isso, né? Mas existem mulheres extraordinárias na nossa cidade que podem assumir esse papel perfeitamente. Se amanhã o PT dissesse assim, não, a gente vai ajudar a Júlio Lócio, Dulcicleide seria um nome bom? Dulcicleide é um nome extraordinário na nossa cidade. Né? Mas eu também acredito que a postulação do deputado Odaci Amorim é muito importante. O Odaci foi prefeito, né? O Odaci foi majoritário na cidade na eleição passada e sua candidatura é importante para o debate da cidade, né? Para compreender a cidade pela sua ótica e pelo seu olhar. É importante que a gente tenha o seu nome posto e que se mantenha e que cresça nessa campanha no ponto de vista do debate. Eu acredito que as campanhas elas já estão firmadas. Odaci é candidato mesmo. Prio, Eridjânio é candidato. Vinícius é candidato ou não? Quem sabe pode compor com você. Pode ser, né? Pode ser. Vinícius é um grande nome, um grande amigo. Sim. Um nome respeitadíssimo na nossa cidade. Figura da Um amigo querido, é. Né? Que tem total admiração e respeito da minha E parte. um nome forte também. Demais. Aí você tem Gabriel, que está decidido, é candidato. Delmiro não é mais candidato.
né? Eu acho que o Delmiro do PV não é mais candidato. Tratoraram, né, a candidatura dele. Tratoraram mesmo. Pergunta fora da caixa é o seguinte: indo para uma eleição, se Deus permitisse que você ganhasse essa eleição, e permita que você ganhe a eleição, você fará igual Miguel fez, tirando todos os secretários antigos e colocando a turma dele? Ou você buscaria naqueles referenciais que tiveram com seu pai, que fizeram uma diferença grandiosa aqui? Você traria esses mesmos secretários ou você buscaria um quadro novo? Olha, Calbi, como eu lhe disse, são tempos diferentes e realidades diferentes. Boa. Né? E a gente precisa, meu grande compromisso será trabalhar com os melhores de cada área. Né? Eu não vou fazer arrumadinho, eu não vou trocar cargo por partido, eu não vou trocar cargo por negociata política. Petrolina poderá contar com os melhores quadros que ela puder ter para conduzir os rumos dessa gestão. Não será um governo autoritário, não será um governo perseguidor, não será um governo que coloque medo nas pessoas que não, porventura, não gostem dele. Será um governo voltado para as pessoas e que tem à sua frente pessoas capacitadas, os melhores da nossa região ou até de fora, para conduzir os seus caminhos, conduzir os rumos da nossa cidade. Os vereadores que não gostam de estar fora de governo, que são aqueles que gostam de pular para lá e para cá, você aceitaria vereadores desse porte? Você ganha a eleição e aí o vereador que é da oposição passa agora para a situação ser junto com Júlio Lócio Filho. Você aceitaria? Haveria uma conversa? Como é que é isso? Deixa eu lhe dizer. O prefeito precisa dialogar, precisa ter uma relação harmônica com a Câmara de Vereadores. O que eu não vou fazer é trocar apoio por cargo, por salário, por dinheiro. Você sabe que o Bolsonaro prometeu isso, né? Prometeu, mas não cumpriu, infelizmente. Então. O que eu não vou fazer é isso. Por exemplo, agora, recentemente, quando deu o prazo de desincompatibilização, o que a gente viu no Diário Oficial foi: sai X, entra mãe de X. Sai Y, entra primo de Y. Porque o cara ia ser candidato a vereador, não podia estar com cargo, botava a mãe. O outro, Então, assim, o que não vai acontecer é isso, Calbi. É trocar apoio por cargo. É trocar apoio por dinheiro. Isso não vai acontecer. Quem quiser contribuir com a Petrolina do futuro que a gente quer construir, com ideias, com projetos e com vontade de trabalhar, será muito bem-vindo. Se te afrontarem, parte para a briga? Eu estou pronto para o debate. Eu não vou entrar no mérito pessoal de ninguém. Eu estou aqui para discutir Petrolina, para debater Petrolina, para debater os seus problemas e, sobretudo, apontar soluções. Meu papel é esse. Seu papel é debate. Debate. Você está feliz com isso? Estou muito feliz, estou muito animado. Já casou? Não, ainda não. Falta o quê? A mulher está terminando a faculdade, precisa se formar, fazer a crisma dela. A crisma, né? Tá terminando a faculdade. Está terminando a faculdade, ela. Ela tá fazendo o quê? Engenharia Civil. Você pode dizer o nome dela? Se Poliana. Claro. Poliana, nossa, que... Poliana Damasceno, lá da Vila Marcela. Olha só, Poliana Damasceno, fazendo Engenharia Civil. Bacana isso. Bom, e aí para completar a gente termina dizendo assim: Júlio, fale com seus pré-eleitores, porque eles querem saber de você qual é seu projeto. Fique à vontade para suas considerações finais. Primeiro, a live é rápido, né? É rápido. Podia aqui passar a noite todinha conversando, mas Calbi, obrigado pela oportunidade. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou um pouco do seu tempo para nos escutar. A gente está começando essa jornada e eu quero te convidar a fazer parte desse debate, a debater junto comigo, com cada um de nós, a Petrolina do amanhã que a gente quer. Petrolina é rica, Petrolina é desenvolvida, Petrolina cresce, Petrolina melhora a cada dia e esse progresso não pode parar, mas ele precisa ser voltado para as pessoas. Ele precisa tratar os desiguais de maneira desigual. Petrolina precisa levar primeiro e levar mais para quem tem menos. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel, esse é o que a gente acredita para essa cidade, é isso que a gente vai defender e, se Deus quiser, com a força de Deus e do povo, vai chegar lá. Animado? Demais, firme e forte. Eu agradeço a você que esteve aí com a gente. É um papo rápido, mas para conhecer ele vai agora, tá vindo agora como pré-candidato, vai voltar numa segunda live como candidato pedindo voto. Porque o TSE permite. Live é à vontade enquanto a internet acabar. Quando tiver internet, pode fazer live. Então a gente está muito contente. Fico feliz por você ter decidido isso. Vou trazer Miguel aqui também para a gente conversar. Que é importante que ele venha. Demais. Importante. O debate é sempre importante. E rapaz, a gente tá feliz demais com isso.
As nossas lives elas são muito rápidas, mas elas têm um objetivo: mostrar a cara do candidato. A gente tá falando sério, mas ele é muito brincalhão, gente boa do caramba. Prazerzaço. Irmão, obrigado. Deus abençoe e guarde. Obrigado. Vamos pra cima. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.